Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do Varicade, deste curso da versão 2016 e gostaria de vos falar nesta lição sobre o tópico que tem a ver com impressão. Para tal, abri um desenho que vem com a instalação standard do programa, de modo a poder-vos mostrar as opções que temos relativamente à impressão. Então, passando à explicação, temos de vir aqui ao menu Ficheiro e dentro dele temos uma entrada que diz Imprimir. Há toda aqui uma série de opções, entre as quais estas duas, que são as que têm a ver com este tópico, imprimir para a impressora do sistema ou imprimir para uma impressora selecionada. Não vos vou mostrar a primeira porque repete as funções da segunda e basicamente limita a escolha da impressora à que estiver definida no vosso sistema operativo. Aqui permite-nos escolher uma entre várias. Portanto, é-nos apresentada uma lista. No caso, portanto, eu não tenho muita coisa aqui instalada e vou usar este PDF para vos poder mostrar depois o resultado final num ficheiro. Claro que a grande maioria de vós vai usar isto como usando um ficheiro de saída para uma folha de papel. Pronto, mas as opções são as mesmas, simplesmente aqui não vamos imprimir para vos poder mostrar. Então, ok. E é-nos mostrada uma caixa de diálogo grande com todas as opções que devemos ver. Uma das questões interessantes desta caixa tem a ver com esta pré-visualização, que nos permite verificar aquilo que estamos a fazer antes de imprimir. Então, a primeira coisa é o que imprimir. Formato de desenho atual, podemos fazer o pré-visualizar, e este retângulo lilás ou magenta, como queiram chamar, define aquilo que vai ser mostrado na folha de desenho impressa, seja em PDF, seja em papel. Portanto, aqui está a primeira opção, o formato de desenho atual. Uma área de impressão definida, podemos definir por retângulo ou pelo formato. Por exemplo, por retângulo, vimos aqui, agarramos, abrimos uma área, fizemos pré-visualizar. Dentro do mesmo retângulo será aquilo que vai sair no meu formato de saída, seja ele qual for. Portanto, o zoom atual, se eu quisesse mostrar mais ou menos, portanto, veria qualquer coisa como aquilo que está mostrado. Todos os objetos visíveis, portanto, algo semelhante também a outro, e daqui podemos escolher o que quisermos. Temos depois também a orientação de impressão de uma maneira automática, que normalmente resulta bem, ou dizer não rodar em situações em que os formatos são horizontais ou verticais, e ver como é que funciona em relação ao formato retrato, ao formato de paisagem, consoante se é vertical ou horizontal. Depois, formatos do papel, isto tem a ver, obviamente, com o vosso dispositivo de impressão, qual é o formato que ele admite. Portanto, podem colocar aqui os formatos que pretendem, as dimensões que pretendem, para a largura e para a altura. Podem escolher automaticamente o formato máximo possível, que é o que eu tenho. Podem escolher de acordo com o desenho. No caso, este meu desenho está definido como um A3, portanto, excede o tamanho máximo que eu posso imprimir. Ou selecionar o formato a partir da minha lista. Pronto, não vou selecionar porque sei que não tenho grandes opções mais para vos mostrar aqui nesta situação. Em relação às escalas, podemos usar também sem qualquer escala adicional, maximizar ao tamanho da folha, ou seja, fazer um encaixe para o meu formato que pretendo imprimir, ou imprimir e definir qual a escala de impressão para que o desenho seja impresso numa proporção, o termo correto, numa escala verdadeira. Portanto, isto é o resumo daquilo que nós selecionamos e depois temos aqui ainda mais umas opções interessantes que é a impressão a preto e branco. No meu caso particular, no meu sistema, como uso uma impressora laser a preto e branco, tenho isto por defeito nos programas que uso. Mas claro que alguns de vós terão impressoras a cores ou até mesmo plotters a cores, portanto, e poderá ser necessário tirarem esta opção e deixarem a possibilidade de fazer impressão a cores. E neste caso podem escolher entre duas opções, portanto, espessuras atribuídas à cor impressa ou espessuras atribuídas à cor visualizada. Portanto, cores impressas, podemos fazer uma atribuição de dizer está desenhada nesta cor azul, mas vai ser impressa nesta cor. Portanto, e mapear isto aqui por aí abaixo com as 9 cores presentes no ambiente 2D do Varicade. E por sua vez, a definição de espessuras tem a ver com a cor visualizada
ser-lhe atribuída uma determinada espessura para que de facto o desenho não saia todo com o mesmo aspecto. Isto é particularmente mais grave ou mais difícil de visualizar quando estamos a imprimir de facto a preto e branco. Eu vou dizer a impressão a preto e branco, vamos fazer definição de espessuras e vamos tentar aqui qualquer coisa. Portanto, para que possam ver de facto que existe aqui alguma diferença. Portanto, esta primeira tem a ver, é a cor atribuída aqui às dimensões. Eu vou dizer, as dimensões têm uma espessura de 0.25. Os meus, embora não esteja aqui muito visível, os meus traçados de corte, eu vou aqui apagar isto primeiro, para que vejam melhor o desenho. E vou reabrir outra vez, pondo a janela um pouco mais de lado. Aqui assim, ok? Portanto, então vamos lá outra vez. Então temos aqui 0.25. Temos aqui os meus tracejados de corte, os meus padrões. Posso pôr isto aqui com, por exemplo, 0.4. Vou dizer que as minhas linhas de eixo, de facto, que isto tem uma espessura 0.2, porque tem outro intuito. E que depois os meus tracejados, os meus invisíveis, têm, por exemplo, 0.35 e que o contorno da minha peça terá qualquer coisa como 0.5, portanto, que é aquilo que me interessa, de facto, realçar. Fazer OK. E agora, se tudo estiver bem, imprimir e vou atribuir-lhe o nome, fazer guardar e vamos visualizar o resultado final. Cá está ele, em que podem ver que de facto o meu desenho tem espessuras diferentes para diferentes situações, pronto, que era o que eu pretendia que fosse feito. Portanto, realçar o contorno das minhas peças e, por exemplo, as cotas ficarem de uma maneira um bocadinho mais dissimulada, assim como as linhas de eixo, e ter, por exemplo, o traçado de corte também com uma grossura diferente para que se possa ver de facto para que é que ele, o que ele está a indicar no meu desenho. Portanto, por qualquer motivo este PDF está um pouco parado, mas dá para ver aqui de facto que este tipo de definição das espessuras torna o desenho mais limpo e mais claro para ser lido pelos utilizadores. Portanto, no fundo é isso que se pretende. Agora resolveu mexer-se, sim senhora. Vamos ver então aqui melhor para baixo. Como podem ver, julgo que mesmo não estando perfeito, ficou um bocadinho mais claro do que aquilo que estava. E relembro-vos, portanto, que é olhando numa perspectiva de que não estamos a imprimir com cores, não é? Portanto, era isto basicamente que eu tinha para vos dizer em relação às opções de impressão. Espero de facto que tenham ficado elucidados com esta breve explicação que vos dei.